Hoje nós vamos falar sobre a teoria unificada da arquitetura de software. E aí galera, beleza? Queria mostrar aqui para vocês o meu troféu aqui da Microsoft, que é do Microsoft MVP. Fiquei muito contente de ter ganhado e espero poder ganhar outros anos aqui. Consegui inclusive bastante crédito lá no Azure, $1000 por mês, e eu estou querendo construir a plataforma dos cursos, eu vou entregar os meus cursos utilizando o Azure, já que tem esse crédito lá disponível. E aí vocês podem esperar então que mais para frente eu vou trazer conteúdo também sobre como você fazer deploy de aplicações utilizando os serviços da Azure. Isso não é nenhum pedido da Microsoft, mas de fato, entre fazer uma coisa com o crédito que você já tem por ser MVP e fazer uma coisa que você vai ter que pagar do bolso, é muito melhor fazer uma coisa sem ter que gastar nenhum dinheiro. Então é possível que venha tópicos aí relacionados com Azure mais para frente no canal. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre a teoria unificada da arquitetura de software. Eu já falei isso para vocês e repito aqui, tem gente que não acredita em mim, mas a Clean Architecture é uma coisa realmente histórica. De fato, não a Clean Architecture lá do Uncle Bob, mas aquelas ideias que foram lá sintetizadas na Clean Architecture e também na arquitetura hexagonal, na Boundary Control Entity, na BCE, do Ivar Jacobson, e no DCI, Dados, Contexto e Interação, do Trygve Renskog, que foi lá o desenvolvedor do MVC, e também do Jim Coplin. Então, todas essas ideias culminaram na Clean Architecture. Então, a Clean Architecture é uma ideia prática que resume as ideias dessas outras arquiteturas. Então, de fato, o Lucas Oliveira, que está lá no meu LinkedIn, ele fez o favor de compartilhar uma publicação muito legal chamada The Grand Unified Theory of Software Architecture, que é realmente essa ideia de você ter uma teoria unificada da arquitetura de software. Como é aquela teoria unificada que o pessoal busca lá na física. Então, obviamente, pessoal, não é nenhuma física quântica, como eu já disse aqui várias vezes, Essas ideias da Clean Architecture, da arquitetura hexagonal, Ports and Adapters, DCI, BCE, são ideias básicas mesmo, essenciais para você ter uma boa arquitetura de software. Eu achei muito legal a maneira com que esse autor colocou essas ideias e, na verdade, elas são emprestadas de um outro autor. Vou mostrar para vocês esses dois autores aqui. E esse post, foi parar lá na Hacker News e tem várias discussões em cima desse post muito interessantes. Então, o post é esse aqui, The Grand Unified Theory of Software Architecture. O autor é esse Daniel aqui, Dan Heidel, que é um cara da România. Basicamente, a ideia desse post vem de um outro autor, se chama Brandon Rhodes. E aqui ele junta duas ideias, a ideia da Clean Architecture, do Uncle Bob, e o próprio, esse Brandon Rhodes, ele fala também da Ports and Adapters, ele fala que simplesmente a Clean Architecture teve mais sucesso porque tinha uma figura mais bonitinha, mais colorida, enquanto a Ports and Adapters não era tão bonitinha. De fato, as ideias são muito parecidas, então ele mistura ideias da Clean Architecture com as ideias desse Gary Bernhardt, que ele chama aqui de Thin Imperative Shell Around a Functional Core. Então tem um pouco a ver com programação funcional também. E aqui ele fala das apresentações do Brandon Rhodes. Eu dei uma olhada nessa daqui, que é muito legal, The Clean Architecture in Python, é de 2014, para vocês verem como essas ideias realmente não são tão novas assim. Então esse Rhodes, ele pega um artigo super antigo, acho que é de 1952, lá da CM, mostrando um erro que a gente vem fazendo há 60 anos na programação, que é basicamente a ideia de você esconder a complexidade. Então, por exemplo, você chama uma função e essa função faz alguma operação de entrada e saída. E aí o que acontece? Você pega essa operação de entrada e saída e joga para uma outra função. Você esconde a complexidade numa outra função. Mas repara na ordem de dependência. Você tem uma função e essa função chama alguma operação de I/O, de entrada e saída. E aí o que acontece? Você tem uma função que tem lógica da sua aplicação e que está chamando uma função que faz entrada e saída. E aí, qual que é o problema? Você não consegue testar a sua função, a sua lógica principal, porque ela está acoplada com entrada e saída. Mesma ideia que aparece lá na Clean Architecture. Então, quando acontece isso, quando há essa situação, a ideia lá na Clean Architecture, na Ports and Adapters
em todas essas arquiteturas que tentam desacoplar tecnologias específicas, né, do core da sua aplicação. Então você faz o que? Inversão de dependência. E aí eu vou mostrar para vocês o código que ele mostra em Python, que é bem simples mesmo, para que realmente simplifique essa ideia. Dá uma olhada. Então esse aqui, o código que ele mostra é bem simples, ó. Então aqui ele chama de código complexo, né? Então aqui é uma função para achar uma definição de uma palavra num dicionário, por exemplo. Tá? Então aqui ele tem a palavra e aí ele vai buscar utilizando uma API, né, que é do DuckDuckGo, acho que nem existe mais essa API. Basicamente o que acontece? A operação de entrada e saída está aqui, ó, dentro da função de achar a definição de uma palavra no dicionário. E aí, qual que é a ideia genial que a gente teve, né? É pegar essa operação de entrada e saída e jogar para uma função separada. Então aqui a gente tem isso, né? A chamada é feita aqui, né? A parte que faz a entrada e saída fica encapsulada, por assim dizer, nessa função call.json.api, certo? Aí depois que ele faz então a leitura, né, da API, ele busca essa definição. Se essa definição foi encontrada, né, nos dados aqui no dicionário, ele retorna essa definição. Então, qual que é a ideia, né, genial aqui mesmo? É colocar a entrada e saída no topo, certo? Na primeira chamada. Então, aqui, ó, o que acontece? Você tem a sua lógica de criar o URL numa função separada. A entrada e saída está dentro aqui, né? Está nessa chamada aqui. E a função principal que contém a lógica mesmo de negócios, ela está aqui, ó, certo? Nessa Plug Definition. Então o que acontece? A gente consegue testar essas funções aqui de maneira isolada, né? São funções puras, certo? Por assim dizer, que só dependem do parâmetro, certo? E não tem nenhum efeito colateral. Então aqui você realmente simplificou o seu programa e a parte de entrada e saída ela fica aqui no topo da chamada. Então a chamada principal, né, que contém entrada e saída, e as funções que realmente implementam alguma lógica de negócio, elas estão separadas. A gente consegue testar essas funções de maneira separada. Então isso aqui tem muito a ver com a Clean Architecture, que é aquela ideia realmente de você deixar o core do seu sistema independente e desacoplado de tecnologias específicas, por exemplo, código de entrada e saída, e realmente você consegue desenvolver toda essa parte da lógica de negócio separadamente de todas as partes mais tecnológicas. Então achei bem legal essa discussão aqui no Hacker News. Basicamente aqui, eu gostei muito desse primeiro comentário, né? Eu gastei muito tempo pensando nesses tipos de tópicos, né? Nessas ideias de arquitetura de software, né? Tentando realmente resumir as ideias, né, numa coisa bem simples. E é isso que ele fala aqui, ó. Use mostly functions. Try to make most of them pure. Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente utiliza quando a gente está fazendo Clean Architecture, né? Que é o quê? As funções relacionadas com as regras de negócio, elas têm que ser mais puras e não estão misturadas com nenhuma tecnologia específica, com nenhum código de infraestrutura. E aqui, de volta no post, né, ele faz um paralelo entre essa ideia de Thin Imperative Shell com a ideia da Clean Architecture, né? Então, os casos de uso e as entidades são essas funções puras que a gente está comentando, né? Então, no caso daquele código super simples, o Build URL e o Plug Definition são funções puras que realmente implementam regras de negócio. Os Interface Adapters lá da Clean Architecture são esse top-level Imperative Shell, né? Que são realmente essa primeira chamada que vai fazer comunicação, por exemplo, de entrada e saída. Então a gente deixa, né, essas operações de mais baixo nível na primeira função que é chamada. Então basicamente, né, o procedimento de mais alto nível é esse aqui, né? Pega a entrada, adapta essa entrada a objetos simples que são aceitáveis pelo sistema, empurra isso, né, em um core funcional. Então repare, isso aqui também, obviamente eu já falei isso inclusive com o Ancobob, né? A gente pode utilizar programação funcional, obviamente, quando a gente utiliza Clean Architecture. Ele inclusive comentou que o Clean Coders, lá, o site dele, foi desenvolvido utilizando o Clojure, né, e obviamente com uma arquitetura desacoplada. Depois você pega, né, o valor retornado desse Functional Core, adapta
certo? Ao device de saída, né? Ao dispositivo de saída. E aí ele empurra então essa informação para o dispositivo de saída via esse adapter. Então isso aqui é legal realmente, pessoal, porque realmente simplifica as ideias da Clean Architecture, como eu venho dizendo há muito tempo. Não é para complicar, são ideias simples que você realmente utiliza para deixar a sua arquitetura melhor. Eu espero que você tenha curtido essas ideias. Vou colocar o link para todo esse material que eu comentei com vocês, tanto o post quanto a discussão no Hacker News, quanto as apresentações daquele Rhodes, que são muito boas mesmo. Eu vi uma delas e é espetacular. E é isso, né, galera? São ideias simples que realmente são muito impactantes. E como a gente está vendo, isso daí vai ter um impacto histórico mesmo, como eu já havia falado para vocês num outro vídeo, inclusive. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.